Sintonia segunda-feira. Apresentação Cláudio Brito. Eu vou ao Rio de Janeiro falar com meu querido professor Fernando Morgado. Lá está ele, forte e firme, cuidando do rádio, cuidando da comunicação e agora largando para o Brasil inteiro acompanhar mais um de seus lançamentos. Desta vez, ele que já nos falou com tanto entusiasmo, entre outras figuras do grande Blota Júnior, agora nos fala de Silvio Santos. Meu querido Morgado, tudo bem? Tudo bom, Brito. Bom dia os amigos da Gaúcha. Tão bom falar com você de novo, Brito. Muito bom falar com você. Da mesma forma, Morgado, com esta oportunidade de perceber que você faz, porque tem paixão pela comunicação e eu sei muito encanto pelo rádio, você faz uma imersão, um mergulho constante a partir de figuras que são ícones, mostrando toda a dimensão destes profissionais. Agora é a vez do Silvio Santos? Agora é a vez do Silvio. Porque o Silvio, o Blota, os grandes comunicadores do rádio, da televisão, eles têm uma personalidade que me encanta em geral, não é? Eu vejo isso muito em você também, que é uma versatilidade, poder lidar com várias coisas, inclusive fora do microfone, não é? No caso do Blota Júnior, a atividade como advogado, no caso do Silvio, a atividade como empresário, como vendedor, essa coisa multifacetada, ela é encantadora. E a história do Silvio Santos, ela é incrível, não é? E é muito interessante que essa experiência de ter escrito um livro sobre ele, ter feito tanta pesquisa sobre ele, mostra que mesmo a gente acompanhando a vida dele há tantos anos, acompanhando a carreira do Silvio há tantos anos, a gente sempre pode se surpreender descobrindo coisas novas. Sempre pode se surpreender descobrindo curiosidades a respeito da vida dele que pouca gente conhece. E é o que eu procuro fazer também, de certa forma, nesse meu livro novo, Silvio Santos, A Trajetória do Mito. A Trajetória do Mito. E, a partir disso, você desvenda toda a realidade de um mito. Isto que é importante. Mas, depois do noticiário da UMA, eu quero, inclusive, apresentar alguns arquivos aí que você e a Paloma Fleck já estiveram selecionando, de áudios que tem o Silvio Santos. Mas antes eu quero aproveitar estes 2 minutos e meio que nos separam do noticiário, Morgado, para você me falar deste trabalho em favor do rádio que você, o Ferrareto, a Paloma, o Léo Sabala e outros tantos têm dedicado. O que é que você anda fazendo com o rádio aqui na nossa Fabico, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Olha, com extremo orgulho e satisfação, eu faço parte do Núcleo de Estudos de Rádio, que faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma iniciativa criada, liderada pelo nosso amigo, querido professor Luiz Arthur Ferrareto, que tem procurado, agora, através do núcleo e através do trabalho de todos os companheiros, alguns você citou, realmente analisar e estudar não só o passado, mas o presente e o futuro do rádio. E o rádio em todas as suas perspectivas. Então a gente olha o rádio do ponto de vista artístico, do ponto de vista editorial, jornalístico, mas também do ponto de vista comercial. Ou seja, o rádio como um negócio, o rádio como um gerador de milhares de empregos no Brasil e que movimenta milhões, não só pelo investimento publicitário, mas também porque ele aquece a economia das cidades. Não é? Quando a gente fala, especialmente do Rio Grande do Sul, que tem um rádio tão forte, e a gente olha o impacto que o rádio tem no interior, especialmente do Rio Grande do Sul, que é riquíssimo, você vê a importância desse meio e a riqueza disso ser, o valor disso ser estudado e analisado. Então, o nosso objetivo lá, sob a liderança do professor Ferrareto, é de justamente analisar o meio rádio, estudar e, sobretudo, estar junto com vocês que fazem o rádio, junto com vocês que constroem o rádio que a gente ouve e estuda todos os dias, a gente poder trocar ideias e pensar os novos caminhos para esse meio, que é tradicional, mas que continua crescendo muito. Hoje mesmo, eu estava lendo uma matéria
sobre o rádio na Inglaterra, que as emissoras de lá já estão batendo recordes de audiência, porque já estão conseguindo combinar muito bem a audiência do rádio convencional com o rádio na internet. Então, ter esse casamento desses dois resultados é maravilhoso, é um caminho que a gente tem a percorrer. O Brasil avançou muito, mas ainda pode avançar muito mais. Bom, e é esse tipo de raciocínio que a gente está seguindo. Depois do noticiário voltamos, certo, Morgado? Vai lá. Uma hora e cinco é o nosso Bom Dia, segunda-feira de 1º de maio. Nós estamos hoje falando com o nosso querido Fernando Morgado sobre o rádio e sobre Silvio Santos, que é o tema do livro mais recente do Morgado. Além de tudo que já rolou aqui sobre Nossa Senhora de Fátima, estamos na Trezena de Fátima, Tasso Bengel lançando a Camerata Pampiana, o Colégio Santa Inês com seus programas que inclusive tratam de preparar a meninada para enfrentar coisas como a baleia azul. O Matias Flack participou do programa repercutindo, lembrando a um só tempo a figura do nosso querido Almes Aquino, que perdemos neste fim de semana, como também a nossa colega do Rio de Janeiro, que nos deixou, né? E a Lisa Carioca, a Elizabeth Joffre, né, que foi vítima daquele acidente com o carro alegórico do Paraíso do Tuiuti. Mauri Grande, da Secretaria da Cultura de Canoas, nos falou sobre a programação do Dia do Trabalho em Canoas e vamos avançando. Já tivemos o Carlos Eduardo Caramês falando de poesia, o Frei Luiz Carlos Suzin, que veio falar sobre Nossa Senhora de Fátima com o Luciano Pereira, a Silvia Abreu, o programa para uma madrugada de domingo para segunda-feira, que é feriado, felizmente está muito vivo, muito forte, bem do jeito que o Morgado gosta de ver que se faça o rádio. Mas, meu querido Morgado, você falou do tema que eu quero, numa outra ocasião, particularizar com o Ferrareto, contigo. Tu estás por vir a Porto Alegre, né? Sem dúvida. Eu, em junho, final de junho, eu vou falar de rádio na PUC, aí de Porto Alegre, e vamos reunir o pessoal do Núcleo de Estudos de Rádio. Aliás, é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, sempre estar em Porto Alegre falando de rádio. Tenho muitos amigos aí, inclusive na Gaúcha, no Sim de Rádio, Marcos Praia, o Ari, que também é da RBS. Enfim, amigos muito bons. E sempre falar de rádio no Rio Grande do Sul é ótimo, porque é um rádio fortíssimo que vocês têm, é um rádio fortíssimo que vocês fazem. Pois estivemos juntos a última vez em Gramado, eu, você Sim. E o Ferrareto, e nesta ocasião agora de sua nova presença, por favor, me mantenham avisado, porque eu quero trazê-los ao estúdio. Eu quero o Morgado e o Ferrareto comigo aqui para nós falarmos disso que é a nossa paixão, o rádio. Mas, em suma, e o livro do Silvio Santos já está disponível? As pessoas têm como buscar na internet, na livraria? Como é que faz? Sim, o livro já está disponível, já está à venda em todas as principais lojas virtuais e também já está começando a entrar nas principais redes de loja comuns, de lojas físicas. Física. Exatamente. Lojas físicas já de todo o Brasil. As principais redes já estão começando a receber, inclusive a procura tem sido muito boa, porque, Brito, eu acabei sendo surpreendido. O livro eu escrevi, e eu te falo isso de verdade, eu escrevi sem que o Silvio soubesse. Essa é uma biografia não autorizada. Olha aí. Eu escrevi, foi sob o mais absoluto sigilo, reunindo depoimentos dele, dados ao longo de quase toda a vida dele, desde a década de 50 até hoje, até os mais recentes. Fui juntando isso, organizei, juntei com os meus textos, as minhas análises, uma linha do tempo bem completa. Mas, enfim, sem que ele soubesse, sem que a família Bravanel soubesse, sem que ninguém soubesse. Lancei o livro, lançamos, né, com a editora Matrix, o Paulo Tadeu. O livro começou a entrar nas lojas. Quando estava, semana passada,
segunda, agora da outra semana, sem ser anterior adiante, toca o telefone da editora, é a secretária do Silvio, desesperada, perguntando onde é que como é que fazia para o Silvio comprar um exemplar, porque ele queria comprar um exemplar, veja você, o Silvio queria comprar um exemplar. Aí Paulo Tadeu disse, não há necessidade de comprar, a gente presenteia, e presentearam com o exemplar, ele leu, e já no dia seguinte ele começou a colocar dentro da programação do SBT uma série de chamadas anunciando o livro. Que coisa, então, hein? veja você, de um livro não autorizado, ele acabou lendo, gostando, e não é um livro chapa branca, eu garanto isso aos ouvintes, é um livro que mostra as vitórias, mas também mostra o lado não tão bom, também as derrotas que todo mundo tem. Uhum. E ele leu, pelo visto gostou, e tem feito propagandas dentro dos intervalos comerciais da programação inteira, com chamadinhas de 5 segundos dizendo que a trajetória do mito vem aí. E daí isso gerou... Bom, isso gerou uma série de discussões, quem seria o mito, e aí tá rendendo e a procura já começou. Bom, você indicou para a nossa colega Paloma Fleck, que é sua colega também no centro dedicado ao rádio, à pesquisa e ao estudo do rádio, lá com o nosso Luiz Arthur Ferrareto, alguns áudios que você selecionou e que mostram facetas e momentos dessa sua grande figura entrevistada e biografada por entrevistas que ele não lhe deu. Mas que ele concedeu a outros. Claro. E daí eu já organizei, fiz um método que a gente chama de análise de conteúdo. Que maravilha de comportamento dele, né? Quando alguém pudesse até imaginar, ele vai reclamar do livro porque é uma biografia não autorizada, ao contrário, ele passou a divulgar o livro. Você gostaria de, neste momento, que a gente mostrasse aos ouvintes aí alguns desses áudios? Você tem preferência por algum? Sim, porque, como eu disse, esse livro também se baseia muito nos depoimentos dados pelo próprio Silvio. Certo. Então é um misto de biografia com autobiografia. Então, para ilustrar, eu selecionei alguns áudios, declarações polêmicas do Silvio e que estão contidas no livro. E é bom, a magia do rádio é que a gente pode mostrar isso apresentar isso através do som mesmo, do som original. Então, um dos pontos mais polêmicos que eu trato no livro é sobre o estado civil do Silvio Santos. Porque durante muitos anos ele disse que era solteiro e sem filhos. Quando, na verdade, ele já está no segundo casamento e tem 6 filhas. Mas durante a década de 60 e durante a década de 70, ele escondia a sua primeira esposa, que era a Cida, e também as suas 2 primeiras filhas, não é? A Cíntia e a Sílvia. Então eu tenho um áudio dele reconhecendo esse erro que ele diz que cometeu, que foi o maior erro da vida dele, ter escondido o seu estado civil. É um áudiozinho, é o primeiro áudio. Hebe, eu não poderia fazer uma onda, porque eu já fui do tempo daqueles que faziam onda. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas, são minhas filhas, não são minhas filhas, era casado, não era casado, e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Aí está a confissão do Silvio Santos, e veja com um tema que chama a atenção, um tema desses tratado por você no livro, sem estar autorizado, e ele chancelou a sua publicação. Que coisa linda. E ele estava falando para a Hebe nessa entrevista, né? Sim, foi um programa antológico que o Silvio Santos fez, um show de calouros em fevereiro de 1988, final de fevereiro de 88, foi no domingo depois do carnaval daquele ano, que o Silvio, ele voltou, digamos, de férias forçadas, ele ficou um tempo
fora do ar, se tratando da saúde, e daí ele voltou, e nessa volta ele fez um especial que ele abriu o coração, respondeu a todas as perguntas que lhe fizeram com absoluta sinceridade, e a Hebe foi no show de calouros desse domingo e teve direito a fazer a primeira pergunta para o Silvio Santos. E como ele, na época, estava muito preocupado se ele teria ou não câncer na garganta e que ele poderia ficar sem voz, ele estava com medo de morrer naquela época, a Hebe perguntou a ele: mas, ô Silvio, você está falando que vai morrer, não vai morrer, mas eu estou te vendo bem aqui, como é que pode? Será que você não está fazendo onda com tudo isso só para, né, ganhar destaque? E daí ele faz essa resposta, e dá essa resposta, e surpreende a todo mundo, reconhecendo algo que as pessoas mais próximas sabiam, conheciam a Cida, conheciam as filhas, mas ele nunca tinha falado isso, ainda mais diante da câmera do próprio canal dele. E ele faz esse reconhecimento, um momento histórico. Mas era um momento antológico. E nesse show de calouros mesmo, de fevereiro de 81, esse mesmo, como eu disse, ele permitiu que todos os jurados, algumas pessoas da plateia, convidados, pudessem fazer perguntas. E um outro que fez pergunta nesse dia foi o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, sempre irreverente, né, aquele jeitão dele, resolveu fazer uma pergunta completamente fora do esquema, porque as pessoas perguntaram, por exemplo, tá bom, você acha que está doente, mas o que vai acontecer com a SBT? O que vai acontecer com o Grupo Silvio Santos? O que vai acontecer com a sua carreira na TV? O Gugu, não é, que estava despontando como um sucessor. Daí, o Sérgio Malandro faz uma pergunta muito íntima para o Silvio, que é o segundo áudio que está aí, que é um áudio que fala sobre o tema virgindade com o Silvio Santos. Alguém tem uma pergunta fora daquilo que nós já falamos? Fala, Sérgio, você que é um gozador. O povo quer saber. Quer saber, vamos ver. Espera aí, uma pergunta só, hein? O povo quer saber. Com quantos anos, aonde foi, quem foi, que o senhor perdeu sua virgindade? E olha, te digo, foi com uma francesa, na Rua Ubaldino do Amaral, entre a Rua do Riachuelo e a Rua Henrique Valadares, uma francesa que era a rainha da garotada. Pronto. Quantos anos o senhor tinha? Eu acho que eu tinha uns 14 anos. Quanto o senhor pagou pra ela? 30 cruzados. Não tá legal. Tô satisfeito. 30 mil, sei lá, 30. Foi na 30 época... alguma coisa. Agora funcionou tudo? Olha, na primeira vez funcionou, na segunda não, porque aí eu fui numa outra francesa e aí ela começou a fazer coisas comigo que me deixaram com medo. Quer fazer uma outra? Estou satisfeito. Olha, chamava Boucher, o que é? Eu não sei. O que é? Eu não sei. Quando a francesa falou que era aquilo, eu fiquei com medo, não sabia o que era e parece que eu fui embora, não sei. Mas... Isso aí, Morgado. Você fez um belo trabalho, uma bela garimpagem. Isso tudo se transforma em pedaços do livro. Sem dúvida, sem dúvida. E essas frases se distribuem em 5 capítulos principais, em 5 partes. Então que são divididas de acordo com as várias facetas do Silvio. Então você tem o Silvio empresário, o Silvio artista, o Silvio dono de televisão, que é uma coisa à parte de ser empresário, porque apesar de ser uma atividade empresarial, comandar o SBT é um misto de trabalho com diversão para o Silvio. O SBT é um hobby para o Silvio. Depois tem o Silvio político, que é inclusive o tema do próximo áudio, e por fim o Silvio na vida pessoal, o Silvio comum, um homem comum. Então, dentro de cada capítulo, dentro de cada uma dessas 5 partes, tem também subtemas, subcategorias. E é interessante porque o leitor ele tem a oportunidade de ver a forma como o pensamento do Silvio Santos foi evoluindo ao longo das décadas. Por exemplo, quando o assunto é política mesmo. Quando ele começa dizendo, já na década de 60 perguntavam para ele
se ele se interessava em um dia entrar na vida pública, e ele dizia que não, que da política ele queria distância, que ele era só um office boy de luxo do governo, que não importa qual fosse o governo que tivesse aí, ele ia servir, mas que ele jamais seria candidato, até que, logo depois, até que acontece esse show de calouros especial, né, que a gente conversou, ele acaba sendo cortejado por partidos, entra no PFL e resolve, primeiro, tentar ser candidato a prefeito de São Paulo. Não consegue. Depois, ele tenta ser candidato a presidente da República. Até chega a fazer campanha para presidente da República, você deve lembrar, Brito? Sim. Que foi uma loucura. E essa campanha, eu trouxe um trechinho desse tempo da campanha presidencial, que era um negócio sui generis, era um negócio fora do comum, porque ele entrou no meio da campanha, o horário político já estava no ar, no rádio, na televisão, o partido pelo qual ele se candidatou já tinha inclusive um candidato antes, que era o pastor Armando Correia, era o pequeno PMB, não confundir com o PMB que existe hoje, mas é o PMB do passado, do Partido Municipalista Brasileiro. Ele entrou, já tinha candidato, e pior, né? As cédulas já estavam impressas, era votação em papel, então já tinha lá, número 26, Correia. E o Silvio entrou no meio do caminho e tinha que ensinar para as pessoas que, na verdade, para votar no Silvio, tinham que votar no tal do número 26, Correia. Só que não era Correia, era Silvio Santos. Então, era um negócio fora do comum. E o mais incrível, mesmo com pouco tempo de TV e mesmo com essa complicação da cédula, ele despontava nas pesquisas como favorito. Em alguns casos, ele chegava até a poder ganhar no primeiro turno, em algumas pesquisas de intenção de voto. E mesmo sem entender nada de política, sem entender nada de como funciona um partido, e fazendo realmente uma campanha fora do comum, fora do comum. E eu trouxe um áudio que exemplifica bem isso. Então, os meus 4 pontos principais. Alimentação. Segundo ponto, saúde. Terceiro ponto, habitação. Quarto ponto, educação. E temos também 2 pontos que hoje devem ser imediatamente atacados. A inflação. Devemos também fazer com que o nosso trabalhador, com que a pessoa que trabalha tenha um salário mínimo condigno. Estes são os meus objetivos. Vou me cercar de homens, sejam de que partidos forem, não importa, mas terão que ser homens que pensem como eu. Eu pretendo agir, primeiro, com sensatez. Segundo, com justiça. Terceiro, com honestidade. E estes homens, as melhores capacidades deste país, poderão se unir a mim, para que juntos possamos fazer deste país um país mais próspero e deste povo um povo que tenha melhores condições de vida. Tinha até musiquinha para a campanha. Tinha musiquinha para a campanha, e essa campanha, inclusive, eu conto no livro pela primeira vez, é uma história inédita que está no livro, os bastidores da gravação desses programas. Porque, inclusive, é um privilégio, foi uma grande felicidade, porque o editor do livro, o Paulo Tadeu, ele foi o redator dessa campanha na época do PMB. E ele acompanhou as gravações, que foram feitas de uma maneira impressionante, porque o Silvio, ele entrou, como eu disse, no meio da campanha, então ele ia ter que gravar poucos programas. Então ele resolveu gravar, num dia só, todos os programas políticos que seriam apresentados até o fim, até o mais próximo do dia da votação. E ele gravou tudo com uma agilidade impressionante, porque ele é dono de um raciocínio muito rápido, muita experiência, então de improviso ele fez essa campanha, esses programas. Ele gastava mais tempo trocando de roupa para dar a impressão de que ele tinha feito as filmagens em dias diferentes, né? Mais tempo trocando de roupa do que realmente gravando, porque ele conseguia com muita fluidez falar.
E as promessas dele, eu coloquei esse áudio exatamente para mostrar isso, eram promessas um tanto quanto amplas, não é? Não tinha nada muito objetivo, até porque era de fato isso. Ele estava entrando numa seara, num ambiente que não era o dele. Ele realmente não entendia muito bem. O que ele tinha era uma capacidade de trabalho monumental, muita história de sucesso para contar, uma fama que realmente o blindava e também o impulsionava a pensar num voo mais alto e chegar a Brasília, mas realmente de experiência político-partidária ele não tinha muita. E acabava que ele, até por isso é uma análise minha, na minha opinião, ele acabou sofrendo também na mão dos partidos. E todas as tentativas que ele fez de ser candidato, né, primeiro a prefeito, depois presidente, depois governador de São Paulo e depois prefeito de novo, até que ele em 92 desiste disso, todas essas tentativas dão errado. Todas essas tentativas encontram resistências, ora por um motivo, ora por outro, ora ele se empolga, depois ele deixa de se empolgar, depois vem o TSE, o TRE, que vão e embarreram. Enfim, sempre tem algum problema que o Silvio passa nesse mundo que não é o dele. O mundo dele mesmo é o mundo da televisão. E aí o mundo da televisão, o que eu mostro no livro e que o leitor, eu acredito que vai perceber, é que televisão para ele, ao mesmo tempo que é um negócio, ao mesmo tempo que é um trabalho, é também a maior diversão. Ele declara isso, que lazer para ele não tem hobby, ele diz. O único hobby que ele tem é olhar os números de audiência e ver se o canal dele está ganhando, está perdendo, mexer na programação como quem mexe num peão num jogo de tabuleiro. É a diversão dele, é o jogo. Então essas coisas de mudança de horário, quem vai entrar, quem não vai entrar, vai tirar, que é o que acontece muito no SBT, né, de mudança de grade. É verdade, é verdade. É o passatempo. E eu trouxe um áudio que fala, que ilustra um pouco exatamente disso, das mudanças de horário no SBT, e que ninguém escapa delas, né? Eu quero avisar aos telespectadores que nessas pesquisas que nós estamos fazendo, são 12 grupos de diversas idades, com rapazes, moças, senhoras, senhores, que principalmente gostam de novela. Então é uma pesquisa de grupo. Elas estão dizendo o seguinte: eu estou com raiva do Silvio Santos, porque o Silvio Santos não respeita a gente vai ver uma novela no SBT, ele acaba com a novela. Não é verdade, quer dizer, não é muita verdade. Claro, quando a novela, ninguém está vendo a novela, está dando 1 ponto de audiência, eu não vou deixar a novela no ar para dar 1 ponto de audiência. Mas a novela, aí quando eram as novelas mexicanas, eu tinha problemas que os jornalistas todos diziam: tira a novela mexicana, mas eu tinha contrato, eu não podia romper um contrato. Então, agora são novelas feitas no Brasil, e a primeira novela, não sei por que razão, a minha mulher resolveu escrever, porque ela escrevia para a revista, resolveu escrever. Essa novela, que vocês estão com medo, dizendo que, eu não vou ver a novela, que pode ser que o Silvio Santos tire do ar, porque ele é maluco, ele levanta e tira do ar. Não, eu não tiro do ar, nem sou maluco. Quando eu tiro é porque ninguém está vendo, então se ninguém está vendo, tira. Você perceba que nem a mulher dele escapa. Não, porque a autora da novela é a esposa dele, a Iris. Você disse muito bem, você apanhou muito bem essa característica do hobby. O SBT é o brinquedo dele. É um pouco isso. Um pouco muito, talvez. O SBT, eu digo no livro que é o maior legado do Silvio Santos, porque é a melhor síntese do que é o Silvio Santos na televisão. Olha aí. Porque ele é o maior artista, ele é a maior audiência, ele é o maior faturamento, ele é o maior anunciante, ele é o dono, ele é tudo. Exatamente. Então, e é interessante, porque mesmo quando você não vê um programa com o Silvio, que seja com outro apresentador no SBT, dá para perceber o que eu chamo da mão invisível do Silvio Santos, que é aquele estilo de programação que é inconfundível. A cada mudança de horário do Chaves, né, você percebe essa mão invisível do Silvio Santos agindo. E isso chega a ser divertido, porque a gente olha, a gente que é do meio, né, de rádio, televisão, a gente olha, meu Deus, mas olha o que ele está fazendo. E dá certo. Ele está aí há 30 anos, né, com o espaço dele,
Ele já reconheceu agora, mais recentemente, algumas vezes, que não tem como ganhar da Globo. A Globo está sempre em cima, mas ele está lá, ele fica. Há 30 anos, você diz, a TV dele. Isso, a TV, porque 35. Na luta ele está há mais tempo. Sim. Eu até te conto esta passagem. Você já sabe disso, eu tive um período da minha vida que vivi em São Paulo, quando a TV Globo comprou a TV Paulista das organizações Vitor Costa e começou a rede. E eu era repórter do jornal Notícias Populares e fiz parte de um grupo de jornalistas que o Chacrinha contratou como produtores de conteúdo, especialmente conteúdo jornalístico, para a Discoteca do Chacrinha, que era um dos programas que ele fazia na época. E isto era o momento em que a Globo foi para São Paulo e levou suas atrações da linha de shows também ao vivo em São Paulo. Não tinha ainda a Embratel, estou falando de 1968, e o grande programa de domingo era o Silvio Santos, que fazia programa, isso é inusitado, ele fazia programa na Globo e na Tupi. É verdade. Ele tinha um programa à noite na Tupi durante a semana e no domingo de tarde ele fazia o seu mega espetáculo na Globo. Na Globo, então TV Paulista, Canal 5. E depois, então, quando se estabelece e firma a Rede Globo, e mais adiante ele vai, inclusive, herdar os canais da Tupi, né? Sim, sem dúvida. Inclusive a TV Piratini. A TV Piratini, Canal 5, exatamente. Que hoje está aí com o SBT. E o nome Piratini passou a ser o nome da fundação da TVE aqui. Mas os canais que eram dos associados passaram a ser os canais de Silvio Santos. Então ele deixou a Globo. Aí ele ficou só na velha rede associada, fazendo o seu programa. Mas até isso esse homem conseguiu. Ele tinha programa na Globo e na Tupi. Sem dúvida. E sem ser contratado de nenhuma delas. Exatamente, porque sócio. Ele comprava o horário nos dois canais. Inclusive o Walter Clark, na biografia, na autobiografia dele, escrita com Gabriel Prioli, o livro obrigatório para quem quer entender de televisão no Brasil, que se chama O Campeão de Audiência, que foi relançado até pouco tempo, ele conta que o dinheiro que o Silvio Santos pagava pelo aluguel do domingo, que era o domingo praticamente todo, né, de 11h30 da manhã, 8 da noite, ajudava o começo da Rede Globo, porque o começo da Rede Globo também foi muito difícil. Teve muito investimento, muito risco, muito trabalho. Então, até que a Rede Globo tivesse o tamanho que ela tem hoje, teve um período de luta, não é? E o dinheiro do Silvio fazia diferença no final do mês para o resultado da empresa. Então, era muito importante. E aí, depois, ele, também na Tupi, e a própria Rede Tupi, né, já na segunda metade dos anos 70, quando ele leva o programa Silvio Santos para o domingo da Tupi, ele deixa a Globo e leva para a TV Tupi, ele também ajuda muito os diários associados nesse último tempo, até que finalmente ele pega os canais, não é? Ele chega a ser, antes de montar o SBT, ele chega a ser o maior produtor independente do Brasil. Ele foi durante muitos anos o maior produtor independente do Brasil. Chegou a fazer um filme, inclusive. Aliás, acho que nesse nível não foi sucedido até hoje. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Se você pegar, imaginar, não é? Você bem lembrou. O programa Silvio Santos no domingo tinha 8h30 ao vivo. Nossa. Eu só conheço um apresentador no mundo que fez algo parecido, que era um chileno chamado Dom Francisco, que hoje vive em Miami, fazendo programas em Miami. Silvio Santos tinha 8h30 ao vivo no domingo. E o programa que você se referiu nas noites durante a semana, teve uma época que foi quinta-feira, tinha outra época que era quarta-feira, que foi por muito tempo de Cidade contra Cidade, que ele fazia à noite. Cidade contra Cidade, dependendo da atração que recebia, o Cidade contra Cidade avançava a madrugada dentro, começava às 9h30 da noite, e daí, por exemplo, digamos que tivesse uma gincana de uma cidade que tivesse um número de dança espetacular que durasse 3 horas o número de dança. Ia ficar até 1, 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ou seja, ele fazia 8h30 no domingo e mais 3, 4, 5, 6 horas na quinta-feira. E ele ainda tinha um programa de rádio, todo dia, na Rádio Nacional, que hoje é a Globo, e depois ele mudou para a Record. A Nacional de São Paulo.
Nacional de São Paulo. Pois é que era ligada a à TV Nacional, Paulista. a Nacional de São Paulo pertencia ao mesmo grupo que tinha a TV Paulista. Inclusive, Perfeito. as duas eram na Rua das Palmeiras, uma em frente à outra. Perfeito. E ali era a vida dele. E tens toda a razão. Ele, na transição para a Rede Globo, ele sustentou muito esse barraco. Sem É dúvida. verdade. Meu querido Morgado, o livro é Silvio Santos, A Trajetória do Mito, né? Perfeito. E já está nas livrarias e também podemos encontrar nas livrarias que vendem pelos meios virtuais, pela internet. Quem já tem seu perfil aí nas mega livrarias do país vai achar. Bota lá Silvio Santos Morgado, achou. E você vai poder adquirir o livro e também chegando às livrarias físicas. Fernando Morgado, que vai nos visitar em breve, quando aqui estiver, para falar lá na PUC sobre rádio, vai estar. Eu quero esse grupo de rádio aqui comigo. Vamos fazer uma madrugada inteira falando de rádio. Eu já conheço do teu grupo aqui o nosso querido Luiz Arthur Ferrareto, o Léo Sabala, que está junto com vocês, a Paloma Fleck e outras figuras que estão aí dedicadas a este trabalho permanente de encantamento e pesquisa e sustentação do rádio. E importante este viés que você está começando a nos referir, querido Morgado, a do rádio que, a exemplo dos ingleses que você acabou de trazer, convive com a modernidade. Eu tenho... Bom, você lembra, eu disse lá em Gramado isso, naquele evento em que estivemos juntos, o Congresso Mundial de Propaganda. A internet virou rádio. Não é o rádio que se adequará à internet. Não, a internet é mais um caminho que deram para o rádio. O rádio que já foi da galena, o rádio que já foi de válvula, o rádio que depois foi uma maravilha quando surgiu a pilha, tinha de todo tamanho, parecia um tijolo, o rádio que está no celular, o rádio que tem várias hipóteses de tempo até, porque dependendo do instrumento que você utiliza para ouvir rádio, você tem ou não mais ou menos delay. E tudo isso aí faz parte. Então, vai ser bonito esse debate, esse trabalho, essa pesquisa, fundamentalmente porque é um ato de amor ao rádio. E mais uma vez, parabéns. Você que já falou de Bota Júnior, agora fala de Silvio Santos, traduzindo para nós todos as verdades desses mitos. E que bonito, uma biografia não autorizada antes, mas autorizada depois, né? Acolhida pelo biografado. Acolhida, bem dito. De uma maneira surpreendente. Tá certo. Meu querido Morgado, abraço, beijo, carinho. Olha, um abraço enorme a você e a todos os amigos da Gaúcha. Um abraço e até breve, quando a gente vai se reencontrar aí. Fernando Morgado, diretamente do Rio de Janeiro.